Boa tarde a todos, boa tarde. E aí vamos já no finalzinho aí dos assuntos de literatura antes do Enem, né? Temos só um após a geração de 45, vamos fazer um fechamento interessante aí. E a gente vai trabalhar, né? A gente viu desde o começo do ano, né? O pré-modernismo, né? A geração de 22, a geração de 30 e agora a geração de 45. Essa geração de 45 a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar especificamente três autores muito importantes. Hoje a gente vai trabalhar Guimarães Rosa e Clarice Lispector. São dos autores de prosa, principalmente, que mais caem no Enem. Fora no Enem, também são os autores que mais caem, fiquem de olho, na UPE, no seriado. Então, na próxima semana, eu vou fazer uma aula diferente com vocês, explicando a vocês como são os pesos, né, de assuntos, tanto de literatura, ou de gramática, ou de produção textual, que mais caem no Enem. E hoje a gente vai falar de Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Inclusive, Clarice Lispector é uma autora que nós vamos fazer nosso trabalho final. Então, eu vou trabalhar com vocês vários contos de Clarice Lispector, a gente vai debater muito sobre ela, e pela profundidade dela e de Guimarães Rosa, é que está confirmada, está justificada a presença deles dois de uma forma tão grande no Enem, já que são autores complexos, são autores profundos, né? E autores que representam o ápice aí da nossa literatura. Então, nós estamos aí na geração de 45, o nome já diz, reflete mais ou menos a década, né, que a gente estava, que aí é 1945 para frente, né? Então, a gente vai começar falando do contexto histórico, né? Então, gente, a gente tem que entender sempre, como eu sempre falo para vocês desde o começo do ano, que os autores, né, as pessoas que escrevem, as pessoas que fazem arte, elas estão dentro de um contexto histórico. Então, as pessoas que trabalham com música, com teatro, com literatura em si, qualquer tipo de arte, são sujeitos históricos. Então, esses autores conviveram numa época forte de um contexto histórico forte, por exemplo, né? A gente tem aí o fim da Segunda Guerra, né? A gente sabe aí que tanto a geração de 22 e a geração de 30 conviveram no meio dessas guerras mundiais, aí a gente tá aí o fim da Segunda Guerra Mundial nesse período. A bomba atômica, né, como vocês sabem, que atingiu Hiroshima e Nagasaki. E a gente tem no mundo, né, um caos grande, mas também um nível um pouco também de esperança, né, pelo fim dessa Segunda Guerra. Também houve em 45 também a criação da ONU, né? E a ONU aí é um órgão importantíssimo até hoje. E vocês sabem também que durante esse processo aí, desse período que a gente está falando aí, houve uma presença muito grande aí dos nazistas, né, na Alemanha, principalmente, mas também houve o Tribunal de Nuremberg, que depois da Segunda Guerra Mundial, né, teve o objetivo de julgar esses crimes cometidos pelos nazistas, que até hoje aí estão sendo desvendados. A gente tem aí também nesse período, né, a Guerra Fria, né, Estados Unidos aí versus a União Soviética, né, a gente tem aí essa ideia, essa dicotomia, né, criada do capitalismo versus socialismo, a Revolução Chinesa em 49, e a gente passa desse período de Getúlio Vargas, e a gente tem os presidentes que vão suceder Getúlio Vargas, como Juscelino Kubitschek, por exemplo, nos anos 50, e que aí todo mundo conhece, né? O Brasil houve um endividamento muito grande também, né, nessa época, um presidente muito bem quisto, né, pela sociedade, até hoje tem grandes avanços na sociedade, mas a sua principal questão aí é a construção de Brasília, né? A gente tem aí também nesse período, né? Lembrando que não é só em 45, né? De 45 até mais ou menos a década de 60, a gente teve a corrida espacial, a Revolução Cubana, e a gente teve a década de 60, né? Já no final aí desse contexto que a gente está falando, o golpe militar de 64, né? Quando João Goulart cai, e a gente tem aí o ano de 1968, que houve aí a censura, né? Os atos constitucionais que houve nessa época, principalmente o número 5 que estabeleceu a própria censura. Então, o contexto histórico dessa época é bem forte, né?
Então é o seguinte, o que é que tem de diferente aí nessa galera da geração de 45? É, vocês viram que lá na primeira geração modernista havia uma atitude libertadora, né? Mais informal, mais libertária, né? Na geração de 30, né, que era um pouco mais técnica, a gente viu uma geração de 45, uma atitude um pouco mais formal, tá? Não tem aquele espírito radical e aquela tendência a explorar o conceito novo da arte moderna, por exemplo. A gente pode dizer que é como se fosse uma época na literatura que esses autores já fossem mais consolidados, né? O modernismo já estava um pouco mais consolidado. E tem um autor que chama Alfrânio Coutinho, que ele diz que a geração de 45, a poesia aprofunda, né, essa depuração formal e restaurou a dignidade e a severidade da linguagem dos temas, policiando a emoção por um esforço objetivo e intelectual e reestabelecendo alguns gêneros fixos, como o soneto e a ode, né? Essa geração de 45 é chamada também de terceira fase modernista e já tem aspectos pós-modernos, né, que a gente vai tratar no próximo assunto. E também essa fase pós-moderna já é esse maior avanço ainda que a gente vai ver um pouquinho lá atrás. Então, essa geração de 45, vocês vão ver, elas buscaram uma nova expressão literária. Vocês vão perceber, principalmente em Clarice, que a gente vai trabalhar muito ela no nosso trabalho final do ano, inovações estéticas, temáticas e linguísticas. Vocês vão ver, por exemplo, que Guimarães Rosa ele tinha um vocabulário próprio, ele colocava neologismo, né, que são palavras novas. Era um cara que tinha um conhecimento muito grande de várias línguas, então ele misturava palavras de línguas diferentes, criava símbolos diferentes, metáforas diferentes. E essas inovações são presentes também em Clarice. Só que Clarice, a inovação estética maior dela é o fluxo de linguagem, né? Vocês vão ver que Clarice Lispector tem um ritmo de linguagem, um ritmo de narrativa que foge ao tradicional muitas vezes. Então, aquele romance em que as histórias começam numa ordem cronológica, né, muito previsível, ou que conta a vida de uma forma monótona ou de uma linha tênue de começo, meio e fim, em Clarice, essa inovação vai haver uma inovação do fluxo de consciência. Não é o fluxo temporal que manda na obra de Clarice, mas sim a consciência do personagem ou da própria autora. Então, você vai ver uma geração um pouco mais formal, preocupada um pouco com a forma e com a palavra, lembrando que ninguém está falando aqui a volta aos padrões tradicionais de linguagem, mas quando fala um pouco mais preocupada com a palavra, mas com a palavra exata, a palavra que tinha uma representação foi muito bem escolhida, muito bem trabalhada, porque ao mesmo tempo que existia essa preocupação com a forma e tal, existia temas essencialmente humanos, né? Como a gente vai ver, por exemplo, em Guimarães Rosa e principalmente em Clarice, que falava das coisas simples do dia a dia. Então, vocês vão ver nessa literatura, né, o fim daquele verso livre, da paródia, do poema piada, da ironia. Então, é uma geração um pouco mais centrada. Tá? Vocês vão ver em alguns momentos, quando a gente fala da poesia, uma poesia um pouco mais formal, né? E palavras mais eruditas, né? Mais formais do que a gente via nesse período da literatura que se buscou um rompimento com essa formalidade. Então, a gente vai ver um pouco de academicismo, né? Academicismo um pouco mais ligado à formalidade, um retorno, de alguma forma, ao passado. Lembrando que esse retorno ao passado não significa características de escolas anteriores, mas buscar um pouquinho uma formalidade um pouco maior, tá? A oposição à liberdade formal, experimentações artísticas, o que é isso, né? Técnicas agora na arte literária que vão ser experimentadas nas ficções. Vai haver também um realismo fantástico, que são contos fantásticos, né? Que fogem um pouco do tradicional, né? Com desfechos que fogem um pouco à normalidade, né? Ao conceito do senso comum. Também vai se ter uma influência um pouquinho do parnasianismo simbolismo na poesia.
Só que a gente vai falar hoje especificamente da prosa, amanhã a gente fala da poesia. A metalinguagem, como a gente viu lá em Função da Linguagem, né? A palavra falando da própria palavra. O regionalismo universal, não é mais aquele regionalismo da década de 30 que falava sobre as mazelas regionais, mas um regionalismo mais universal. Também vai ter uma temática humana e objetiva, uma linguagem mais objetiva, e a gente vai ver que, apesar de ter essas características em geral, cada autor tem sua parte, sua questão particular. Tá? Então, na prosa, a gente tem a prosa urbana, né? Que normalmente essa prosa urbana dessa geração é ambientada, logicamente, nas cidades, né? E em detrimento do campo e do espaço agrário, que era lá na geração de 30, né? Falar um pouco da seca, do interior. A gente tem uma prosa urbana mais ligada a Lígia Fagundes Telles. A poesia regional, a prosa regionalista, Guimarães Rosa, né? Que traz. Guimarães Rosa parece um pouco com aquela pegada regionalista da geração de 30, né? Que a gente viu com Raquel de Queiroz, por exemplo, e com Graciliano Ramos. Então, Guimarães Rosa tem esse lado mais regionalista, aspecto mais do campo, da vida agrária, e Clarice Lispector, que a gente vai trabalhar hoje, ela tem uma prosa mais intimista, né? Fala mais dos temas humanos, né? Introspectivos, né? Relacionado à questão mais íntima, subjetiva e psicológica dos personagens, e de uma forma maravilhosa, né? Não é por nada aí que é tida como uma das maiores escritoras de língua portuguesa. Não sei se vocês sabem, mas Clarice Lispector, por muito tempo, morou aqui em Recife, né? A gente tem a Praça Maciel Pinheiro, lá em Recife, ali perto onde era o antigo Passo e Fácil, né? Tem uma praça lá, não sei se vocês já viram, né? Nessa praça tem uma estátua de Clarice Lispector, né? Sentada como se fosse uma caneta, ela morava num sobrado ali. Então é um artista que cai muito no Enem e principalmente no SSA. Exatamente, Manuel Bandeira, só galera boa. E Clarice Lispector, Gabriel, viveu aqui, né, durante a sua infância, e a gente vai ver que várias obras dela falavam da infância dela, né? E aí essa prosa, então a gente tem aí três características diferentes, né? Uma prosa mais urbana, uma regionalista e uma intimista. A gente vai começar com Guimarães Rosa, que a gente pode dizer que a gente está aqui dentro dessa prosa mais regionalista, né? Aspecto do campo, né? Ele nasceu em Minas Gerais, né? Então tem várias formações. Veja, o cara era fogo, gente. Então ele se formou em medicina. Ele já publicou seus primeiros contos aí jovem, né? Teve carreira diplomática, foi diplomática, né? Foi diplomata, desculpa. E quando ele foi diplomata, inclusive ele foi até preso, né? Em Baden-Baden, em 1942. Ele foi secretário na embaixada em Bogotá, foi conselheiro diplomático em Paris, ele foi ministro, né, do governo. E também, em 63, né, ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, foi representante do Congresso Americano de Escritores, e ele morreu em 67, né, jovem, né, tinha completado nem 60 anos, de um infarto. Lembrando a vocês que Guimarães Rosa, ele era um cara, vocês estão vendo aí, múltiplo, né? E era um cara também que conhecia vários idiomas, né? A gente fala aí que ele conhecia 8 idiomas. Então era um cara que, por ser diplomata, né? E também a história que ele tinha com as línguas, né? Com o conhecimento disso tudo, ele trouxe isso para dentro da linguagem dele, né? Então, Guimarães Rosa tem essas características aí que eu vou deixar para a gente perceber quando a gente for analisar as obras dele. E era um cara que trabalhava com exercício da linguagem, tá? E ele renovava, reinventava a própria linguagem. Tem partes dos livros de Guimarães Rosa, como o Grande Sertão Veredas, por exemplo, que tem parte da linguagem que são tão próprias de personagens que a gente não entende, né? Ou ele cria palavras novas, reinventa palavras novas nesse exercício na literatura de criação.
Então, ele renovou essa literatura regionalista, né? Essa galera de 30 aí, Guimarães Rosa veio como esse renovador desse aspecto. E ele pega, gente, presta atenção, situações que a gente viu na geração de 30 que são muito regionais, e ele traz para um debate universal. Então, quando a gente fala de uma problemática, uma questão psicológica de um personagem de Guimarães Rosa, ele abre esse leque para um tema universal, que é de alguma patologia humana universal, de alguma questão da cabeça do homem da época. O realismo dele também é universal e fantástico, né? Personagens muito simbólicos do ambiente rural. A gente vai ver aí o jagunço, a gente vai ver aí o homem próprio desse ambiente rural, mais rude, né? Na linguagem do próprio Guimarães Rosa. Vocês vão ver a recriação de falas, né? E costumes da fala sertaneja. Então, vocês vão ver Guimarães Rosa, além de contar esses costumes e essa fala sertaneja, ele vai recriar isso, dar uma nova roupagem. E a imagem do sertanejo, né, em João Guimarães Rosa, né, que a gente chama só de Guimarães Rosa, sai só da imagem do sertanejo, agora é a imagem do jagunço, né? Aquele homem do interior de Minas Gerais que trabalha no campo, que trabalha, que não tem estudo, é um cara que trabalha ali em condições mínimas do Brasil central, e aí principalmente em Minas Gerais. Você vai ver em Guimarães Rosa, inclusive pode ter questões do Enem aí, falando sobre essa linguagem dele, né, chamada até de transgressões linguísticas, ele transgride as normas linguísticas muitas vezes por questões próprias, né, bem estudadas para isso. Ele usa termos do português antigo, né, arcaico e até de outras línguas. Então, ler Guimarães Rosa é um exercício de aprender também, porque ele usa muito neologismos, né, gente? Não esqueça dessa palavra, que neologismos, neo significa novo, e logismos aí, palavras, significados, né? Então, palavras novas, criações novas específicas aí desse cara. Ele usa muito onomatopeias, que é outra figura de linguagem. Vocês vão ver muito representações de sons da natureza dentro da literatura, dentro da fala dele, né? Para dar uma veracidade, né? Uma busca à sonoridade. Palavras aglutinadas, né? Palavras resumidas, ditados, provérbios, e também nomes, né, adulterados de famílias, né, também a gente vai ver aí. Então, é um grande pesquisador, né, e conhecedor de várias línguas, como eu falei para vocês. Foi um cara que foi diplomata, né, e aí vocês imaginam, né? E na literatura, com uma fusão, né, ele tornou a literatura dele uma fusão, uma mistura de arcaísmos, né, termos antigos, né, da cultura popular e do mundo erudito, né? A gente vai ver um cara aí mais formal, um cara mais que vai pensar no poder da palavra dele. E na obra dele aparecem muito os universos da pobreza, né, periféricas, a divisão do trabalho. E dentro dessa perspectiva que ele mergulha, né, um cara tão sabido, né, tão letrado, ele mergulha na experiência do homem letrado, né, que não tem estudo, né, na religiosidade, no mito. A gente vê que as pessoas que têm uma vida um pouco mais rudimentar acredita muito nessa questão do mito, tem uma religiosidade muito grande, né? Acredita nessa providência divina. Então, os personagens de Guimarães Rosa é a experiência desse homem, né? Desse homem simples e letrado, que aqui muito religioso e que acredita nesses rituais antigos e às vezes distante dessa modernidade que existe, tem aquele pensamento mítico, mágico, né? Não enxergam propriamente o mundo como um universo lógico, racional, né? Mas aí a literatura é a voz a voz do narrador, que é o próprio Guimarães Rosa, é a voz desse homem rústico. Mas ele vai buscar através disso, né, a busca pela questão poética, né, das alegorias, e ele questiona a própria ordem do mundo lógico. Então vocês vão ver Guimarães Rosa, um cara tão letrado, um cara com tanto conhecimento, aprofunda-se na experiência de um homem iletrado, né, do jagunço, por exemplo, né? Ele escreveu várias obras e ele deu uma frase dele mesmo, que ele diz assim, ó:
Como escritor, não posso seguir a receita de Hollywood, segundo a qual é preciso sempre orientar-se pelo limite mais baixo do entendimento. Portanto, torna a repetir, não do ponto de vista filosófico, e sim do metafísico. No sertão, fala-se a língua de Goethe, Dostoiévski e Flaubert, porque o sertão é o terreno da eternidade, da solidão. No sertão, o homem é o eu que ainda não encontrou um tu. Por ali os anjos e o diabo ainda manuseiam a língua. Então ele diz que é como se fosse no sertão, é uma terra à parte, né? E que ainda está em formação, e que o que se fala na língua de Goethe ou de Dostoiévski, por exemplo, também está lá no sertão. Só que lá o tempo é diferente, né? E aí, como ele diz, o homem é o eu que ainda não encontrou um tu, pois ali os anjos e o diabo ainda manuseiam a língua. Então, é um mundo à parte, né? Essa questão do sertão que ele mesmo vai contar, né? Tem várias obras, né? Sagarana, a obra mais famosa dele é Grandes Sertões Veredas, que inclusive virou uma série, né? Se vocês quiserem assistir uma história maravilhosa de Diadorim. Sagarana, né? Corpo de Baile, tem vários livros dele, mas a principal é Grandes Sertões Veredas, que inclusive é o que mais cai nas provas, tanto do Enem quanto do seriado, tá? E aí a gente tem, vou falar de duas obras dele, uma delas é Sagarana e a outra é Grande Sertão Veredas, tá? Sagarana é um livro de contos, tá, gente? Vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito esse livro de contos. Eu vou mostrar a vocês, eu vou mandar para vocês agora, quando terminar a aula, um livro inteiro que são todos os contos de Clarice Lispector. Sagarana é um livro de contos. O que são contos? Contos, gente, são narrativas curtas, né? Que contam um determinado fato, um determinado momento, né? De forma ficcional ou não, né? E aí esses contos chamados de Sagarana é a primeira obra publicada por ele, tem 9 contos e narra a história do sertão e do sertanejo, né? Desse jagunço, né? E para vocês verem como até o título do livro tem essa pegada dele ligada à língua, né? A mistura de línguas. Sagarana é uma palavra composta, que saga vem dos mitos germânicos e rana é um prefixo tupi-guarani que quer dizer semelhante, parecido com. Tá? Então, parecido, né? Semelhante com os mitos germânicos. Aí você vê um cara que mistura uma palavra germânica, né? Alemã, com um sufixo tupi-guarani. Né? E cada narrativa dele, cada conto dele, dessas narrativas de Sagarana que Guimarães Rosa fazia, ele explora técnicas que lembram as fábulas medievais. Você lembra daquelas fábulas medievais? Que as histórias eram contadas, essas narrativas eram contadas, e sempre havia uma moral da história. Né? Só que a moral da história, em Guimarães Rosa, ela está no próprio texto, ela está na própria história. Então, as sátiras, né, os romances greco-romanos e os contos também que lembram, claro, as narrativas modernas, né? No plano da língua, a gente está falando aqui na língua, né? Vocês vão ver muito, quando cai Guimarães Rosa, se fala sobre a linguagem de Guimarães Rosa, é bizu aí para vocês. Ele é um cara que ele extrapola as possibilidades de cada palavra. A gente acabou de ver que até o nome do livro é uma palavra composta de línguas diferentes. Então, ele vai buscar palavras antigas, dá novos sentidos a essa palavra, que é um pouco arcaica, cria outros significados e cria palavras compostas através do neologismo, por exemplo. Então, é como se para ele, assim como a gente vai ver o João Cabral de Melo Neto, que é outro autor que é certo de estar na prova, principalmente do seriado, né, da UPE, e que cai muito também no Enem, a palavra é um desafio a ser enfrentado. A palavra ela tem que ser trabalhada, a palavra é uma ferramenta. Então, para ele, para Guimarães Rosa, assim como a gente vai ver para João Cabral de Melo Neto, a palavra deve ser questionada e os sentidos dela, a cada termo, não podem ser empregadas aleatoriamente. O sentido dela tem que ser muito específico e muito bem trabalhado. E em Sagarana, vou falar de alguns desses contos. Em Sagarana, a gente tem Sarapalha, que é o terceiro conto desse livro, em que dois primos, vê só a história, disputam a mesma mulher em uma região assolada pela malária. Então, veja aí, um romance, né, numa região que ainda é assolada aí pela malária,
e ver a natureza, de novo, presente nessa triste poesia na introdução da Maleita. Aí diz assim, ó: talvez que até aqui ela não chegue. Deus há de... Mas chegou. Nem dilatou para vir. Foi um ano de tristezas. Em abril, quando passaram as chuvas, o rio, que não tem pressa e não tem margens, porque cresce no dia, mas leva mais de mês para minguar, desengordou devagarinho, deixando poços redondos num brejo de ciscos, troncos, ramos, gravetos caivara, cardumes de mandis apodrecendo, tabaranas vestidas de ouro, encalhadas, curimatãs postando barro na invernada, jacarés de mudança apressados, canoinhas ao seco no cerrado e bois sarapintados nadando como búfalos, comendo marurê de flor roxa flutuante por entre as ilhas do Melosal. Então houve gente tremendo com os primeiros acessos da sezão. Talvez que para o ano ela não volte, vá-se embora. Então, o autor que trabalha aí uma linguagem bem regional, né? A natureza presente, né? Palavras muito específicas aí do sertão, próximas aí dentro desse autor. A gente não pode falar da obra dele inteira, que a gente tem pouco tempo, não vai falar de tudo, mas eu vou tentar mostrar para vocês qual é a essência, né, de Guimarães Rosa. São Marcos também, que é um conto dele, é o sexto conto dele, ele narra-se a travessia pelo sertão, e aí vocês vão ver aqui uma narração, uma descrição muito típica da paisagem. No conto São Marcos, né, que é dentro de Sagarana. Eu entrava no mato e lá passava o dia inteiro, só para ver uma mudinha de cambuí amedrar da terra de dentro de um buraco no tronco de camboatã, para assistir à carga frontal das formigas cabaças contra a pelugem farpada e eletrificada de uma tatarana lança-chamas, para namorar o namoro dos guaches, pousados nos ramos compridos da aroeira, para saber ao certo se o meu xará João de Barro fecharia mesmo a sua olaria, guardando o descanso domingueiro, para apostar sozinho no concurso de salto à vara entre os gafanhotos verdes e os gafanhões cinzentos, para estudar o treino de concentração do jaburu acromegálico e para rir-me a glória das aranhas d'água, que vão correndo, pernilogando sobre a casca de água do poço, pensando que aquilo é mesmo chão para se andar em cima. Se a gente olhar aqui, é uma linguagem bem regional, mas eu quero ver alguns pontos com vocês. Ele cria, gente, palavras novas, ele cria até pleonasmos, né? Para namorar o namoro, né? Esse pleonasmo aqui é intencional para dar intensidade, né? Isso, ele vai namorar o namoro dos guaches, né? Palavras muito típicas, né? Como caboatã. Tem o microfone ligado. Gafanhões. A gente tem aqui, ó, jaburu. E a gente também tem aqui onomatopeias, ó, que vão corre correndo, né? Para dar essa velocidade. Ele transforma a palavra pernilongo num verbo, pernilongar. Então, eles vão pernilogando. Então, isso é um neologismo, é um novo uso da linguagem, que ele era muito criativo. E a obra mais famosa dele, gente, é Grande Sertão Veredas. Vocês não vão acreditar nessa história. Esse livro, Grande Sertão Veredas, é um livro dos mais famosos de toda a história da literatura brasileira. Tem versões novas dele todos os anos, né? Fez aniversário agora de publicação. E Grande Sertão Veredas é o grande romance dele. Vê que história, vê que história. Para vocês terem uma noção, vamos voltar um pouquinho que a gente fala sobre fluxo de consciência. Presta atenção. Quando a gente lê um romance, qualquer narrativa que vocês forem ler, normalmente as narrativas elas são contadas em ordem cronológica, por exemplo. Os filmes normalmente são contados em ordem cronológica. As séries normalmente são contadas em ordem cronológica, do começo ao final da história, logicamente, né? Respeitando um fluxo cronológico, né? Temporal. Mas em Grande Sertão Veredas, e também a gente vai ver isso em Clarice Lispector, quem dita o ritmo, quem dita a ordem que as coisas vão ser contadas na obra é o fluxo da memória do personagem. Então, quando as lembranças vêm,
Quando os momentos vêm à tona, essa obra vai ser contada a partir do fluxo de consciência, ou também, dependendo aí, como a gente vê aqui em Grande Sertão Veredas, no fluxo da memória. É como você pegar alguém que conta uma história para você, mas ela não conta numa ordem temporal. Ela vai lembrando na ordem que vem na memória dela. Então, isso aí já é muito interessante. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Pronto. Aí vê que coisa interessante, vê só. Imagine aqueles bandos ali de jagunços. Lembra daqueles jagunços lá que a gente viu em Memória de Maria Moura? E o cara aí é Riobaldo. O nome do cara é Riobaldo, vê. Riobaldo, mas são massas de ler, porque é assim que a gente tem que ter, Cássio, experiências com o livro em que a gente não leia algo sabendo de tudo que está dentro daquele livro. A gente tem uma experimentação, a leitura a gente tem que aprender, né? Palavras novas, formas de escrever novas, porque as coisas contadas na ordem comum, elas são muito simples, né? Então, fluxo de consciência, fluxo de memória, é para um leitor um pouco mais avançado, um fluxo um pouco mais liberto daquela historinha que a gente espera que seja toda daquela forma. Então, até filmes, né, séries que são contadas de ordem cronológica e fluxo de memória são interessantes porque a gente vai vendo a história de acordo com fatos que são importantes da história. Volta para o passado, vem para o presente, né? E Grande Sertão Veredas conta a história de Riobaldo, que é um ex-jagunço, que já envelhecido, né, já fora da função de jagunço, ele começa a conversar com um cara, um visitante lá de onde ele morava, que era letrado e urbano, mas a voz não aparece, quer dizer, ele conversa com esse cara. O livro é ele contando essa história dele, é um cara, só que esse cara não aparece na obra, ele vai contando em primeira pessoa, e esse cara quer conhecer o sertão mineiro, e ele começa a contar a história dele. Vê que massa. Riobaldo começa a contar a história dele, e você sabe que jagunços normalmente até são contados de forma muito presentes e muito próximas à realidade. Pessoas mais rudes, né, bravas, né, corajosas, né, um pouco secas às vezes. E Reobaldo começa a contar a história dele. Só que a história dele vem na trajetória dos pensamentos dele. Então a ordem relembra da cabeça dele os caminhos percorridos à luz da memória dele. Tá? E ele vai contando a história, né, a esse cara, né, ao pé de uma fogueira, né, conversando com o cara. E ele conta a história da vingança contra Hermógenes, que era um jagunço traidor, né? E que levaram ele a fazer parte da jagunçagem, né? De ser um jagunço. E que era e assim, quando ele vai falando do sertão, né? A gente vai aprendendo, né? Espaços que são pouco conhecidos no Brasil. E essas paisagens que ele andou muito, Riobaldo andou muito. Então, os lugares que ele andou correspondem mais ou menos aos estados de Minas, Goiás e Bahia, né? É o centro do país, né? E aí a gente vê que a narrativa que ele conta em Grande Sertão Veredas, ao mesmo tempo, é e não é real. Porque quando ele conta o sertão dele, não é o sertão real. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo direitinho? Então, vê se vocês me entendem. O cara viveu a vida toda dele como jagunço. Aí ele conta a história dele sobre o sertão. Só que, ao mesmo tempo, esse sertão que ele conta é e não é real. Por quê? Porque a história quem conta é ele. Então, o sertão ele não é só geográfico, ele é uma projeção da alma do próprio Riobaldo. Então, o Grande Sertão Veredas é a alma do próprio Riobaldo. Massa, né? Em primeira pessoa, vocês um dia que forem ler, vocês vão gostar. Então é o seguinte, esse sertão é do tamanho do mundo. Tem os problemas locais, as diferenças sociais. O sertão que ele conta é palco da vida dele, das inquietações dele, os episódios de alegria, de tristeza. É um cara que trabalha sempre numa dicotomia, né? Pessoas que têm uma visão mais simples do mundo, como ele,
vem a vida sempre com a dicotomia, né? O bem e o mal, a guerra e a paz, a alegria e a tristeza, a liberdade e o medo, que são paradoxos que é composto na própria história dele. E ele vai, né, identificar esse bem e o mal na obra, quando ele vai narrando, pela luta do poder, a violência, tá? E vários personagens e informações, e por várias vezes, como é o próprio Riobaldo que fala, tem hora que a gente não entende muita coisa quando ele fala certas partes, porque é um labirinto ali de falhas sertanejas que o próprio Riobaldo fala. Quem está falando ali não é Guimarães Rosa, é a voz de Riobaldo, que é um jagunço sem estudo e traz heranças coloniais dentro dele. Aí sabe qual é o exatamente, Cássio? O eu lírico normalmente é mais na poesia, né? Mas na narrativa, nas narrações, como é um romance Grande Sertão Veredas, por exemplo, existem vários tipos de narrador, né? O eu lírico é mais para poesia. Nas narrativas, vocês vão ver muito falar narrador, personagem, narrador, espectador. Não sei se vocês já viram isso, né? Narrador onisciente, onipresente. Quando o narrador conta a história em terceira pessoa, ele pode conhecer toda a história, chamada de narrador onisciente. Ele pode ser um narrador que também faz parte da história, que é um narrador onipresente, né? Ele pode ser um narrador espectador, que ele não estava na história, ele só conta a história. E existe o narrador personagem, que é o próprio Riobaldo. Então, vê que loucura, vê. Ele conta a história dele. Vê que massa, agora vocês vão ver. Essa série tem disponível, viu, gente, no YouTube, passou na Globo, é muito famosa, muito boa também. O tema central é o tema do amor. Aí você faz nada demais. Mas imaginem um homem, um jagunço do sertão, do central do Brasil, se apaixona pelo seu colega jagunço. Imagine aí, né? Quase no século passado, se apaixona por um colega jagunço dele lá, chamado de Adorim. Vocês imaginam isso, gente? Vai dar certo isso? Então, imagine ele se apaixonar por um jagunço colega dele. Só que o que acontece? Ele vai contando a história sobre, em meio a esse universo machista, né, estruturalmente, desse machismo estrutural, em que a homossexualidade não é tolerável. Então, nem ele sabia muito bem. É o que tem um trecho sobre o jagunço ter dúvidas se merece o perdão de Deus. Exatamente. Ele faz vários questionamentos sobre isso, porque ele é tão fiel a Deus que às vezes ele se acha muito pequeno em relação a Deus, e se Deus vai poder perdoar ele. Só que aqui é o grande amor que ele conta com Deadorim, que ele conta essa história, e o desejo de Riobaldo por Deadorim é uma não aceitação do próprio personagem. Então imaginem um cara como Guimarães Rosa trazer esse tema para dentro da literatura, e um homem com uma profundidade psicológica não tão grande lidar com isso. Então ele conta esse amor por Diadorim, só que se mover a história como é. Então, lembra que eu falei para vocês que esse homem mais rude, o cara mais rude, ele sempre vê os dois lados, né? O bem e o mal, por exemplo, né? E Diadorim representa o diabólico, porque é um amor diabólico, né? Que o Deus não aceita na cabeça dele. E ele em nenhum momento sentiu isso outra vez, em nenhum momento passou por isso. Então, ele rejeita e ao mesmo tempo deseja. Só que a grande, a grande coisa, vocês nem imaginam o que acontece. Então ele vai se questionando, né, durante várias partes no livro. A história não é só essa, não é só o amor, fala dos costumes, né, no central do Brasil, várias coisas. Só que vocês não imaginam
o desfecho da história. Eu não posso falar muito, senão a aula vai demorar muito, mas no final ele descobre que Diadorim não é um homem. Diadorim é uma mulher que se disfarçou de homem para poder ficar dentro do bando e poder estar entre os homens, né? Que é diferente de Maria Moura, que Maria Moura ela nunca negou que era mulher. Ela nunca negou que era mulher, e ela se posicionava de uma forma forte, mas ela era uma mulher. Aqui não. Só que o problema agora é o seguinte: Riobaldo começa a fazer reflexões sobre o que ele não viveu. Sabe por quê? Porque ele não viveu o amor por ser proibido, diabólico, mas no fundo ele estava apaixonado por uma mulher. Então, o aspecto linguístico da obra é muito simbólico, né? É autêntico demais, que dá uma realidade às mulheres do interior aqui do nosso país. Exatamente, Yasmin. Parece muito, né, com a história de Mulan. Só que Mulan é uma parte mais fantasiosa, né? Aqui, essa reflexão é muito forte, né, que ele faz. Tá? E aí vocês vão ter o fluxo de consciência, o impasse amoroso, uma intensidade dramática muito grande e uma verdadeira epopeia moderna, né? Então, vale a pena vocês assistirem, ou lerem, né? E se quiser assistir também. Então, tem vários trechos aqui, né? Eu trouxe para vocês alguns trechos da obra, né? De Guimarães Rosa. Primeiro, né? Esse trecho aí que é o diabo existe e não existe. Essa reflexão que existe sobre o pecado, né? Isso é o próprio Reobaldo fazendo a análise, tá? De primeiro eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos. Vivi puxando difícil de difícil, peixe vivo no moquém. Quem mói no aspiro não fantaseia. Estão vendo aí, ó? Como é a linguagem, ó? Difícil de difícil, moquém. Quem mói no aspiro não fantaseia. Então, Guimarães Rosa coloca a forma mesmo que o próprio Jagunço fala. Então ele diz, ó, de primeiro eu fazia e mexia e pensar não pensava. Não possuía os prazos. Vivi puxando difícil de difícil, peixe vivo no moquém. Quem mói no aspiro não fantaseia. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos dessossegos, estou de range e rede. E me entevei nesse gosto de especular ideia. O diabo existe, não existe. Dou o dito. Abrenúncio. Ó, a palavra abrenúncio. Que fosse um prenúncio, né? Essas melancolias. O senhor vê. Existe cachoeira? E pois. Mas cachorreira é barranco de chão, é água caindo, caindo por ele, retombando. O senhor consome essa água ou desfaz o barranco sobre cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso. Estão vendo aí? Uma linguagem muito própria. Cria palavras como em abrenúncio, por exemplo, desassossego. Expressões linguísticas aí muito típicas do sertão. Ó. Quem mora no aspiro não fantaseia, seria fantasia, né, na linguagem formal. Então, esses trechos aí são de grande aí. Pode estar muito aí no Enem para debater variedade linguística, né, sobre neologismos. E tem outros textos também que eu não vou falar todos, né? E aí, ele fala aqui sobre a maldade gratuita. Ele lembra que ele está conversando com um cara, né, um visitante. Isso, Vinícius. E ele diz aqui, ó, sobre a maldade gratuita. O senhor não duvide, tem gente, mesmo aborrecido mundo, nesse aborrecido mundo, que matam só para ver alguém fazer careta. Ele debatendo aí sobre a maldade das pessoas, né? Isso. Na verdade, Vinícius, não é bem gíria, né? Ele conhecia as variedades linguísticas, né? Ele é um cara que era pesquisador, conhecia línguas, era um cara que colocava, né? Conhecia essas variedades linguísticas regionais de lugares que ele conheceu, né? Ele fez questão de colocar, tá? E aí tem mais embaixo, ó. Diadorim me espreitava de longe, afetando a espécie de uma vagueza. Ele diz, ó, mire e veja o que a gente é. Ó, tá vendo aqui, ó, gente? É meio que ele ia de encontro às regras gramaticais, porque ele falava como o próprio Diadorim falava, ó.
Mire e veja o que a gente é. Mire e veja. São dois verbos juntos. Ó. Mire e veja o que a gente é. Mal dali a um átimo. A um átimo deve ser um átomo, né? Rápido. Eu selando meu cavalo e arrumando meus dobros. E já me muito entristecia. Diadorim me espreitava de longe, afetando a espécie de uma vagueza. Não me despedi, tive precisão de dizer a ele, baixinho. Porque, na verdade, aí ele não sabia ainda que era uma mulher, né? Não me despedi, tive pressão de dizer a ele baixinho. Por teu pai vou, amigo, mano a mano. Vingar a roca Jamiro. A fraqueza minha, adulatória. Mas ele respondeu: viagem boa, Reobado, e boa sorte. Despedida à febre. Um homem que lutava também com esses padrões de masculinidade, né? De não mostrar sentimentalismo, né? De não ter despedidas. E aí esse grande assunto aí desse amor por Diadorim, mas no fundo, o Grande Sertão Veredas, na verdade, é um grande retrato. Porque se vocês prestarem atenção direitinho, por mais que a geração de 30 fosse regional, desses autores colocou o próprio personagem sertanejo para falar. Então era sempre o autor narrando uma história. Né? Aqui não é o próprio sertanejo que fala, como é Riobaldo. Tá? Então é um autor maravilhoso, as características que eu falei ali com vocês, né? Uma linguagem muito trabalhada, né? Um fluxo de memória grande que ele trabalha e que leva a gente a Clarice Lispector, né? Eu acho a Celi a cara de Clarice. O que é que vocês acham? Acho que alguém falou lá em cima que era a cara de Celi. Parece demais com Celi. Vejam. Preste bem atenção agora em Clarice, porque é uma autora muito complexa que cai muito no vestibular, muito mesmo. Tanto no Enem quanto na UPE. Os autores da UPE que mais caem são esses autores mais próximos da gente. Tá? Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, são aqui de Pernambuco. Tá? Autores mais regionalistas, como, por mais que Guimarães Rosa não seja de Pernambuco, mas é um autor regional, né? Raquel de Queiroz, cai muito no Enem e principalmente mesmo no seriado. Lembrando que Clarice Lispector não é Linspector, é Lispector. E não sei se vocês sabem, vocês estão por aí, então? Estão por aí? Não sei se vocês sabem, mas Clarice Lispector não nasceu no Brasil. Vocês sabiam disso? Clarice Lispector não nasceu no Brasil. Ela é minha autora preferida. Eu tenho, não sei se vocês sabem, mas aqui em casa, toda a minha casa aqui é arrodeada de livros, tá? E eu tenho um nicho de livros, eu tenho mais de 500 livros dentro da minha casa. E eu tenho mais ou menos, acho que uns 30 livros de Clarice. Tá? Eu tenho a biografia dela, todos os contos dela. Então é bem interessante. Inclusive, eu vou mandar para vocês, ó, preste bem atenção aí. Esse livro dela aqui, ó. Esse livro dela aqui é um livro mais novo, que reuniu todos os contos de Clarice. Tá? Ele tem 379 páginas, tem vários contos dela. O Delírio, O Amor, Uma Galinha, que é um conto maravilhoso chamado Uma Galinha. Felicidade Clandestina. Então, tem vários contos aqui de Clarice, eu vou mandar para vocês. E vocês vão se identificar com algum deles, ou dois deles. São lindos esse daqui, ó. A Imitação da Rosa é lindo. Feliz Aniversário. Laços de Família é maravilhoso. A gente vai falar dele aqui. A Menor Mulher do Mundo. Nesse mundo tão conturbado que a gente tá, ler Clarice, gente, é um conforto no coração, faz a gente refletir muito. Né? A gente está aí há um mês do Enem, vale a pena a gente ler Clarice, para a gente refletir sobre a vida também, experiência da vida da gente. Tá? Yasmin, se quiser, fizer um quadro de Clarice, eu quero botar na minha casa, viu? Então, eu vou mandar para vocês esse livro. Então, o nosso trabalho final é sobre Clarice. É sobre esses contos de Clarice.
Então, peguem esse. E amanhã eu vou levar esse livro físico para vocês verem, tá? Façam o possível para vocês. Então, tem vários aqui. Para mim, o meu preferido é Felicidade Clandestina. É o meu preferido. Mas também tem Uma Esperança, que é muito bom. Resto de Carnaval é maravilhoso, né? Ela fala sobre o amor de carnaval. Então, tem vários. O Primeiro Beijo é lindo também. Então, vocês vão conhecer as obras de Clarice, né? Nada, Cássio. Você vai ver a profundidade de Clarice. Moreninha mostra uma história bonita, mas é do século retrasado, né? Uma burguesia carioca, né? Muito bom. E ela nasceu aonde? Na França ou na Itália? Nenhum dos dois. Vamos lá. A gente ir para frente. Eita, Paulo. Fiz errado aqui. Então vamos para Clarice. E aqui, Clarice. Então, olha, Clarice Lispector, ela foge de todas as convenções que você imagina. Ela nasceu na Ucrânia, dia 10 de dezembro. Ela é sagitariana. Já diz muita coisa, né? Ser sagitariana já diz muita coisa. E o que acontece? Esse espírito dela, sagitariano, né? Aventureiro, né? Livre, né? Marca uma mulher que sofreu um pouco, né? Ela nasceu na Ucrânia e a família dela era composta pela mãe, né? Pelo pai e duas irmãs. Vocês sabem que a família dela era judia e vocês sabem que a gente está falando aí, né? No começo aí do século, a perseguição, né? Aos judeus, a perseguição também chamada de antissemitismo. E a família dela, que era judia, fugiu da Ucrânia por conta dessa perseguição aos judeus. E eles vieram para o Brasil, para a casa dos tios de Clarice, né? Os tios e os primos dela. Então, primeiro ela veio para Maceió e passaram a residir em Maceió. E depois o pai dela, né, deixou tudo lá e fugiu, veio para o Brasil. O Brasil sempre teve esse espírito de receber imigrantes. Depois de Maceió, veio morar aqui em Recife e ela passou boa parte da infância dela aqui em Recife. Depois, quando ela fez 9, 10 anos, ela foi para o Rio de Janeiro, aí terminou a vida dela lá. Mas muitas das memórias de Clarice são contadas nos contos dela nas ruas de Recife. Gente, Clarice Lispector, ela é um monstro. Enquanto ela era viva, primeiramente, ela era muito misteriosa. Ninguém sabia quantos anos ela tinha, ela não falava muito sobre a vida dela, ela sempre respondia as coisas da vida dela de uma forma muito aberta, ela nunca respondia muitas coisas das pessoas, ela tinha uma visão muito, muito diferente sobre o mundo, né? Era uma mulher que não aceitava a questão do machismo na vida dela. Não, João Cabral de Melo Neto é daqui de Recife. Aí ele faz mais poemas. E Clarice Lispector, é porque eu não vou falar muito, senão eu vou passar um ano inteiro. Ela casou, né? Inclusive, era uma pessoa muito mística, né? Enquanto era viva. Ela participou de um seminário de bruxaria, né? Era uma mulher. Ela tem uma entrevista dela para a TV Cultura, que vou mandar o link para vocês assistam. Era uma mulher muito viajada, né? Ela fumava, na entrevista ela está fumando, refletindo sobre a vida. Ela sempre levava as respostas por um lado muito misterioso, né, da vida. Ela nunca respondia as coisas de forma muito concreta. Ela era muito abstrata. Eu vou mandar o link para vocês da entrevista dela. Eu não vou passar para vocês agora porque é grande, mas assistam para você ver o espírito dela. Inclusive, é uma mulher que era muito intimista, né? Uma mulher que falava muito sobre o existencialismo, né? Sobre a forma de existir, o que é existir, o que é estar aqui. Inclusive, Clarice virou símbolo de frases bonitas, né?
de pensamentos eruditos, né? Pessoas botam no Facebook, no Instagram, a frase dela. Muitas frases nem delas são, né? Mas Clarice Lispector teve esse impacto muito grande. Foi reconhecida pela crítica, né? E ela morreu cedo, né? Morreu com 57 anos, né? Exatamente, Vinícius, exatamente. Engenheiro da língua e Cabral, engenheiro da palavra. Os dois têm uma preocupação com a linguagem muito grande. Por isso que essa geração deles dois é mais técnica, né? E Clarice morreu vítima do câncer de ovário. Ela escreveu vários contos, também escreveu para revistas, né, jornais. Inclusive, tem várias crônicas dela que viraram até livros também. Eu tenho um livro dela também, todas as crônicas, né? Ela reuniu várias crônicas dela feministas, né, com ideias feministas. E ela, quando veio para o Brasil, morou aqui em Recife, ela era pobre, né? Ela veio fugida da Ucrânia, né, por ser judia. Vejam frases dela aí conhecidas, né? Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Só Clarice mesmo, viu? A palavra é meu domínio sobre o mundo. Não tem pessoas que cosem para fora, eu coso para dentro. Coser com S é costurar, lembra que eu falei? Então ela diz que tem pessoas que costuram para fora, ela costura para dentro. Então, sempre a Clarice Lispector falando sobre a existência, né? Sobre essa introspecção, essa relação do eu para o mundo. Tá? Saudade é um pouco como fome. Só passa quando se come a presença. Mas às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco. Quer se absorver a outra pessoa toda. Essa vontade de ser um outro para uma unificação inteira é um dos sentimentos mais urgentes que se tem na vida. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca ou não toca. Morte e Vida Severina, Vinícius, é João Cabral de Melo Neto. Exatamente. Então, uma autora muito profunda, muito misteriosa, muito intimista, e ela é muito existencialista, né? Fala sobre a existência, questiona as relações, questiona o mundo, né? É uma mulher que não se centrou no padrão que ela deveria ser. Ela teve 2 filhos, já foi casada, mas ela tinha um pensamento diferente à frente da vida dela, né? E ela tem várias obras, né? Perto do Coração Selvagem, uma obra linda. O Lustre, Laço de Família, tem vários. A Paixão Segundo GH é muito famosa também. Água Viva, A Hora da Estrela virou um filme. Assistam, viu? Está disponível aí na internet, A Hora da Estrela, que conta a história de Macabeia, né? Uma nordestina que vai para o Sudeste e encontra todas as mazelas, os preconceitos e a vida que acontece, e ela só vira uma estrela no dia que ela é atropelada e morta no meio de uma avenida e todo mundo olha para ela porque ela era um nada, né? É muito lindo. Como Nasceram as Estrelas, tem várias obras, tá? Quais são as temáticas de Clarice? Presta bem atenção, porque é sobre isso o trabalho da gente. Solidão, o questionamento do ser. O que era ser? Quais são as relações pessoais? A gente existe para quê? Qual o motivo das coisas? Qual a relação que existe entre o ser e o existir? O intimismo, é uma autora muito intimista, né? Ela fala para dentro, né? O sentimento dela é muito grande. E há um peso existencial muito grande, né? Pessoas que eu acredito que sou muito parecido com Clarice também. Eu tenho um peso existencial muito grande. Eu não consigo só olhar para as coisas e passar por elas, né? Eu sempre reflito, eu sempre tenho esse peso existencial dentro de mim, me questiono o mundo, questiono as coisas, né? A dificuldade que ela tem de comunicação com as pessoas, inquietações existenciais, né? Então, que questões são essas, né? Por que a gente vive, qual é a função que a gente tem no mundo? E ela tem também, gente, epifanias, presta bem atenção.
Se você prestar atenção direitinho, vocês vão ver os contos de Clarice, tem o que chama de epifania. O que é epifania? É quando no meio do conto lá, no meio do romance, a personagem reconhece, tem uma espécie de reconhecimento e compreende a essência de alguma coisa. Só que as epifanias dela são muito loucas, assim. De repente, uma galinha põe um ovo na hora que vai matar ela. A mulher que tá desesperada por uma barata, ela pega a barata, bota a barata na boca, quer comer a barata, bota a barata na boca. Então, a epifania é quando a gente toma aquele ar de luz dentro da gente e a gente compreende a essência das coisas. Então, o que Clarice escreve, às vezes, toca nesse momento a essência das coisas que as personagens vivem. É chamado de epifania. Tá? E as narrativas dela? É uma narradora intimista, próprio cotidiano dela, vivência interior, os conflitos internos que ela tinha, fluxo de consciência, né? Clarice, às vezes, começa a obra dela no meio da história, ou em um momento que a gente não entende no momento, só vai entendendo no momento, que é quando o personagem começa a falar, começa a pensar. Então, a obra de Clarice nunca é um joguinho de começo, meio e fim previsível. Então, Clarice, ela coloca os sentimentos dela, as sensações do eu, são mais importantes do que a história. Então, aí você fala assim, qual é a história do livro? Não é só a história que é importante em Clarice, mas as sensações do eu dentro do livro. E, normalmente, gente, são situações banais, como, por exemplo, a esperança, uma esperança que ela fala do momento que uma esperança, aquele insetozinho que a gente tem o costume de dizer que ele traz esperança para casa, né? Entra na casa dela e ela começa a refletir sobre como as coisas têm pesos diferentes para pessoas diferentes. Pode ser apenas um animal ou ser o símbolo da esperança, como era para um filho dela. O fato também dela querer um livro emprestado e a amiga nunca emprestar a ela, que a gente vai falar. Então, coisas simples do dia a dia. O primeiro beijo, tá? Então, normalmente, a gente vai ver a mulher como protagonista, né? O eu lírico, normalmente, das poesias dela e também esse eu narrativo dela, normalmente eram mulheres. Normalmente também eram monólogos, né? Contavam histórias, falavam sozinhas, né? Ou contavam suas próprias histórias. O discurso indireto livre, originalidade, muitas metáforas, uma interação psicológica muito grande. Vocês vão ver que Clarice Lispector fala no eu lírico no eu dela, e ao mesmo tempo ela vai se analisando, vai interagindo com o próprio pensamento dela, por isso que diz que é tão viajado. Valoriza as palavras, tira aquele sentido banal da palavra. Em Clarice, nenhuma palavra que ela coloca é do nada. A gente também vê isso em Guimarães Rosa, né? E personagens comuns. A gente vai ver, por exemplo, no conto dela Feliz Aniversário, ela conta a história de uma idosa, que é dia do aniversário dela, todo mundo vai para casa dela, começa a falar sobre a vida e esquece ela. Sobre o peso da velhice. Então, assim, são histórias muito importantes. Laço de Família, por exemplo, e outros contos falam sobre a mulher. A mulher que esquece de si para cuidar da família. Então, leiam Clarice, gente. Eu vou mandar esse livro para vocês. Leiam. Vocês vão aprender muito com ela, refletir muito com ela. Tá? E aí, eu vou falar para a gente terminar de 2 contos dela. Laços de Família, tá? E Felicidade Clandestina para a gente terminar a aula da gente, tá bom? Gente, eu ficaria falando aqui de Clarice a vida inteira. Amanhã, quando a gente tiver aula presencial, eu vou falar mais ainda de Clarice e vou explicar também mais ainda a atividade, tá bom? Então, gente, Laço de Família tem um livro chamado Laço de Família e tem um conto. Dentro do livro Laço de Família tem um conto chamado Amor. E o narrador desse conto Amor, ele é onisciente, quer dizer, ele tem acesso a todos os sentimentos e emoções dos personagens. E o nome Laço de Família, que inclusive é o nome de uma novela da Globo, mas não tem nada a ver, tá? Não, a novela tem nada a ver. Nada a ver.
E Ana é a protagonista, uma mãe que é esposa, dona de casa, e que ela ocupa o tempo dela inteiro para a família e para as tarefas domésticas. Vocês vão ter que procurar um conto que reflita, que tenha um sentimento que seja ligado a alguém importante na vida de vocês. Esse aí pode ser a mãe de vocês, por exemplo, né? Tem várias coisas. Eu vou explicar depois. E depois tem outros personagens. Tem o filho dela, o marido. E o homem cego que ela vê. Ela tá andando no bonde e ela vê um cego. Aí vem a epifania. Vê. Uma mulher que não tem tempo para nada. Ela vê um cego. Aí vem a epifania. Aí ela fala: só precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco de espanto. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família, a revelia deles. Quando voltasse era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite, com sua tranquila vibração. De manhã, acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Então ela fala aí que no dia a dia ela ia sempre fazer as mesmas coisas como mãe, limpar a casa, cuidar da família. As crianças chegavam e exigiam dela, ela não tinha tempo para ela. Só que ela diz nessa narrativa que essa tarde tinha a hora perigosa, que era o horário que não tinha ninguém em casa. Então era o horário que ela refletia sobre a vida e o que levou ela até ali. E longe dessa exaltação que existia todo dia, do pai, do filho do passado, ela não se reconhece mais na pessoa que ela era antes do casamento. Quantas mães da gente são assim? Os avós da gente são assim. E o narrador, quando fala da história de Ana, diz assim: ela viera a cair no destino de mulher. E qual era o destino de mulher? Só servia a família, né? E Ana expressa pelas palavras do narrador: também sem felicidade se vive. Então, ela, ao mesmo tempo que ela era feliz sendo mãe, tinha um momento que ela refletia e ela disse: também sem felicidade se vive. Vê que coisa forte, né? E aí, a epifania, né? Lembra da epifania? Nessa hora perigosa, ela pegou e viu um cara cego mastigando chiclete, vê. As sensações de uma pessoa que é uma pessoa que é cega são muito grandes, né? Então, quando ela estava voltando para casa de bonde, né, na época, e nos seus pensamentos, ela vê esse homem cego. Aí vê a epifania dela. Ele mascava a goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir. Como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o. E quem a visse teria uma impressão de uma mulher com ódio, mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito. O condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava. O bonde estacou, os passageiros olharam assustados. Então, ela ficou olhando aquele cara cego mastigando chiclete e passou despercebido para as pessoas, mas para ela teve um efeito devastador, que ela deixou cair tudo. Vocês já passaram por isso, não? Prestar atenção numa coisa que ninguém prestou atenção e fazer uma análise grande daquilo ali? Nunca passaram por esse momento Clarice, não? O momento Clarice é isso aí. Porque ela diz que ela olhava para esse homem como se ela tivesse insultado, como se ele a tivesse insultado, porque a simples existência dele perturbava a paz dela, porque confrontava com a dureza da vida. Porque ela disse assim, ela ficava com porque minha vida é tão pesada, como é que um cara cego tá mastigando chiclete e tá feliz? Então, apesar de todas as tentativas de permanecer organizado e estável,
o controle se despedaçou. Então, a epifania de pensar esse homem cego tendo a sensação aí de mastigar o chiclete pode ser uma metáfora de quantas dores são maiores do que a nossa, de quantas histórias são mais dolorosas do que a nossa, né? E aí, no final, ela desorientada, perturbada aí pela visão do cego, e ela acabou passando direto da parada do bonde e foi parar no Jardim Botânico. E ela ficou olhando a natureza e olhando, lembrando do cego. E aí ela começou a pensar na fragilidade e da força da vida. E ela diz que nesse mundo faz, se diz, né? Na reflexão desse mundo faz Kant, um mundo de se comer com os dentes. Ela estava dividida entre o fascínio e o nojo. E aí ela emergiu daquele pensamento dela da família e questionou: o que o cego desencadeara caberia nos seus dias? E aí ela ficava dividida nessa reflexão sobre a vida, mas depois ela disse: não, mas calma, eu tenho que voltar para minha casa, eu sou mãe. Certo? E aí ela diz, ó, e aí o narrador diz, né? Eles rodeavam a mesa, a família, cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos. Riam-se de tudo com o coração bom e humano. As crianças crescem admiravelmente em torno deles. E como uma borboleta, Ana prendeu o instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. Acima de qualquer epifania, né, e a descoberta do mundo, por mais que ela pensasse sobre a vida que ela podia ser, ela ama sua família. E no final do dia, depois de tudo que ela sentiu, ela escolheu viver a mesma coisa, do mesmo modo, por amor à família. E a última frase diz: antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Vê que reflexão, né? História simples, mas fala aí sobre a história de como a mulher escolhe, né, viver a felicidade, mesmo sem felicidade, né? E o último, para a gente terminar a nossa aula, é felicidade clandestina. Vocês estão aí? Sim. Para terminar, eu vou ler esse conto chamado Felicidade. Eu vou ler ele todinho. Veja que coisa mais linda. A gente vai terminar a aula da gente eu lendo esse conto com vocês. Imagine, tá? Clarice Lispector morando ali em Recife, pobre, tá? Magrinha, branquinha, ela era pobre, não tinha dinheiro para comprar as coisas, tá? E ela tem um conto chamado Felicidade Clandestina. O que é clandestino, gente? O que é clandestino? Quando a gente fala que é uma coisa clandestina, o que é uma coisa clandestina? Uma coisa que é proibido, que é de outra pessoa, né? Que foi roubada, né? Que é ilegal, né? E como é que uma felicidade ela é ilegal? Vê se vocês conseguem entender exatamente. Gente, a gente terminar a aula da gente, eu vou ler ele todinho, tá? Vão acompanhando comigo. Eu vou lendo em voz alta e vocês vão lendo aí no slide. Para a gente, no final, vocês entenderem como é para analisar um conto, o que é para a gente perceber, o que é para a gente sentir, tá? Ela já começa assim, ó. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima
palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar? Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía as renações de narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro de se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, e completamente acima de minhas posses. Disse-me que se eu passasse pela sua casa no dia seguinte, e que ela o emprestaria. Até que o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Deixa eu me arrepiar toda vez que estou lendo isso. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder. Que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho. Presta atenção nessa frase, viu, gente? Mas adivinho mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem à tarde, mas você só veio de manhã, de modo que emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, senti as olheiras cavando sobre os meus olhos espantados. Só tem essa parte agora. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta da sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha. Vocês estão me ouvindo? Sim. Cadê? Agora eu estou sendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas esse livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler? Olha só. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia,
Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha, desconhecida, e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas do Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim, e você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse, é tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Deixa eu me arrepiar todinho. Fingia que não tinha, só para depois ter o susto de o ter. Hora depois abriu. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei? Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Final do conto. E aí, gente, que história, né? Estão vendo? Clarice faz um conto curto sobre o fato de uma menina não emprestar o livro a ela por maldade. E ela faz a narrativa da menina o tempo inteiro, de forma negativa, e a gente vai criando raiva dessa menina, mas ela diz: a espera vai estar durante toda a minha vida. A espera, a expectativa. E você vê no final que esse livro, para a gente refletir, para a gente acabar a aula da gente de hoje, esse livro que é clandestino, uma das interpretações é a gente imaginar quanto uma coisa que não é importante para alguém é muito importante para a gente. E esse livro pode ser um amigo, pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser qualquer coisa na sua vida que a gente às vezes vive de forma clandestina, porque não é nossa, mas a gente é muito feliz com ele. Então, gente, esse conto de Clarice, tem vários outros contos que depois eu falo com vocês, tá? Amanhã eu falo esses contos com vocês, e também a Hora da Estrela, para a gente acabar a aula da gente. E aí tem outros contos. E eu vou falar agora sobre atividade, tá? Esses outros contos que a gente vai falar, eu vou explicando eles na aula amanhã. Então, eu espero que todo mundo esteja na aula amanhã, porque eu vou falar mais sobre. Mas vamos lá para a atividade. A atividade, ela é uma atividade intimista. Tá? Primeiramente, eu vou mandar para vocês esse livro. Vocês estão vendo o livro? Vocês estão vendo o livro? Sim. Esse livro aqui, como eu mostrei para vocês, tem vários contos de Clarice. Tem alguns muito pequenos, tá? De uma página, tem uns de 4 páginas, 5 páginas, tem vários, no máximo 10 páginas. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse livro, vão ler os contos de Clarice, e vocês vão vendo esse conto aqui, Uma Galinha, eu vou comentar amanhã na sala, tá? Eu vou comentar vários contos amanhã. Vocês vão ler esses contos de Clarice, vão ver pelo título,
Lembrando que o título, às vezes, não tem muito a ver com o que a gente espera da história, mas, por exemplo, uma galinha, a gente nunca ia escolher uma galinha, né? Mas existe uma reflexão sobre isso. Vai ler os contos dela, ver as histórias que ela tem. Tá? Esse que a gente acabou de ler, esse aqui, ó, Felicidade Clandestina. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte. Então, aqui está o trabalho. Esse trabalho, ele é o último trabalho. Deixa eu botar aqui para botar maior para vocês conseguirem ver. Não, assim não. Acho que é assim, né? Não, assim. Melhor assim. Esse trabalho não precisa de vocês fazer uma análise procurando na internet, ou vocês irem pesquisar num artigo científico, nada. Vocês vão ter que entrar nessa percepção de Clarice sobre o mundo, refletir sobre os temas que tem nesses contos dela e encontrar dentro de Clarice, dentro de um conto dela ou dois contos, eu vou explicar direitinho depois, algum sentimento, algum momento, alguma epifania, alguma história, algo que ligue alguma história da vida de vocês com alguém. O título do trabalho é Clarice e Eu, um desabafo literário. Então, vou explicar os passos, eu não vou demorar muito não. Então, tem esse modelo aqui, tá? Tem a capa, deixa eu botar o nome de vocês, a turma, a data. Aí veja só, eu vou dar um exemplo, tá certo? Eu vou dar um exemplo. Não tem aquele conto que a gente leu lá, Laço de Família? Laço de Família não conta a história de uma mãe que ela nunca tem tempo para ela e ela sofre a vida inteira, mas ela pensa sobre a vida várias vezes, mas ela volta para a família. Vamos dizer que você escolheu esse conto. E você achou nesse conto uma relação muito grande entre você e a sua mãe. Estou dando um exemplo, tá? Não precisa ser só sua mãe. Pode ser sua avó, pode ser seu pai. Você não precisa achar uma referência ou você achar uma história que seja igual à sua. Que seja igual à sua. Mas que você encontre um momento, um sentimento que esteja dentro daquele conto. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escolher uma foto que represente esse momento. Essa atividade, ela é para todo mundo. Ela é uma atividade do quarto bimestre. É a última atividade do quarto bimestre. Mas ela, para mim, ela é tão importante que ela vai valer como uma avaliação final. Então, como vocês forem bem nela, ela também vai valer como... Calma, deixa eu terminar de explicar. Então, vocês vão escolher um momento. Então, eu escolhi esse aqui. Então, eu vou pegar... Eu tenho que ter uma foto real, tá? Então, nesse caso, você vai escolher, por exemplo, uma foto você com sua mãe. O sentimento que tem que estar nessa foto é o sentimento que você encontrou dentro do conto, junto com essa pessoa. Por isso que essa pessoa ela tem que estar viva. Vocês vão ter 3 semanas para entregar. Vocês têm 3 semanas. 3 semanas. Essa pessoa tem que estar viva, tem que ter uma foto, e você vai colocar nessa primeira parte, ó. Vamos colar a foto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Imprima ou cole a foto aqui. Você pode... só não bote a foto original, porque eu não vou devolver, tá? A foto, vocês podem tirar uma cópia e colar. Você pode imprimir se tiver digitalmente. E vocês vão descrever essa foto. Tá aqui, ó. Foto momento especial. Nome do parceiro, tipo sua mãe ou seu pai, quem você escolheu. Qual é o parentesco, a ligação emocional com esse parceiro. Descrever o momento da foto e justificar porque vocês escolheram essa foto. Lembrando que tudo isso tem que ter a ver com o conto que você escolheu. Tá? Depois vocês vão colocar o conto. Vocês vão copiar aqui, ó, digitar
ou colar o conto que vocês escolheram. No exemplo aqui eu botei um título, A Galinha, vocês vão colocar o conto aqui, tá? Aí tem aqui, parte 1. Nessa parte 1, você vai descrever com as suas palavras, tem que ser manuscrito, tá? Você tem que escrever. Qual a justificativa? Por que você escolheu esse conto? Qual a relação que tem esse conto com essa pessoa muito importante na sua vida, com esse momento muito importante da sua vida, com as suas palavras? Eu não quero que ninguém vá na internet pesquisar nada. Eu quero que você diga: eu me emocionei com essa parte porque eu liguei essa história ou esse momento à minha vivência com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meu amigo, com meu vizinho. Então você vai escrever isso aí com as suas palavras. E aqui tem dizendo: escreva com sua própria caligrafia. Escrevam, bem muito. Depois, vocês vão pegar esse mesmo conto que vocês escolheram e mostrar esse conto à pessoa que você escolheu. Essa pessoa vai ler esse conto, essa pessoa vai interpretar esse conto, vai ler. Se a pessoa não souber ler, você lê para ela. O ideal é que seja alguém que saiba ler e escrever, para você poder escrever. E sem dizer nada para ela, vocês não vão dizer nada, tipo, ó, vê se esse conto parece com não sei o que com a gente. Você não vai dizer nada, você vai dizer assim, escolhe a pessoa, pergunta se ela quer participar, vai mandar ela ler o conto e vai pedir para ela justificar aqui com a palavrinha dela, do jeito que ela souber escrever, o que é que esse conto lembra você. O que é que, quando ela leu esse conto, essa pessoa leu esse conto, a justificativa dela para lembrar de você. Certo? Então, essa pessoa na parte 2 vai escrever, ó, com a letra dela. Se quiser, não precisa escrever muito, a forma que ela quiser escrever. E eu peço a vocês que vocês não leiam o que essa pessoa vai escrever. Depois que essa pessoa escrever, não lê isso aí, traz para a gente lá na escola. A gente vai fazer uma grande finalização lá na escola e a gente vai trabalhar esses textos daí. Tá certo? São 3 semanas. 3 semanas. Eu não posso dar mais de 3 semanas, porque não tem como eu dar mais de 3 semanas, porque vai chegar no final do mês, já vai chegar o Enem. Para ajudar vocês, essa semana eu não vou passar nenhuma atividade amanhã. Então, pega essa semana agora, começa a ler, encontrar alguma relação que existe. Não precisa ser a mesma história, não, tá, gente? Eu posso ver lá o ovo e a galinha e achar um sentimento lá que tem a ver. Agora, professor, é subjetiva subjetiva essa análise? É, mas você tem que justificar. Se você não justificar, vai ser 0. Você tem que dizer assim, ó, no conto eu senti nesse trecho aqui, tal, 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 um sentimento assim, 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 que me lembrou isso, 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 isso. Em algum momento você vai ter que colocar naquela justificativa, primeiro você, o que esse conto tem a ver com o momento que você pensou, a foto que você escolheu e a pessoa que está dentro desse momento. Tá certo? No final, vocês vão escrever como foi fazer esse trabalho. Vocês vão narrar, escrever com as próprias letrinhas de vocês, sempre com a letra de vocês, a experiência. Tá bom? Amanhã eu levo esse trabalho impresso. Eu vou mandar para ele agora para vocês pelo WhatsApp, para vocês darem uma lida. E amanhã, na aula presencial, eu explico melhor. E amanhã também, depois da aula de amanhã, eu explico mais um pouquinho, tá certo? Primeira coisa a fazer Professor, agora, rapidinho. Primeira coisa a fazer agora é pensar logo nesse momento, na pessoa, na foto. E você vai lendo lá os contos de Clarice e vai vendo o que parece com você. Agora, eu quero pedir uma coisa. Se os contos que vocês forem escolher tiverem até 2 páginas, vocês têm que escolher 2 contos.
Se tiver mais de 3 páginas, pode ser só um. O que não pode, o que eu vou falar para vocês também até amanhã é o seguinte. Eu só quero pedir ajuda aí aos monitores. Eu vou fazer uma reunião com os monitores amanhã. Esse conto não pode se repetir por mais de 3 alunos por sala. Por exemplo, Felicidade Clandestina não pode ser escolhido por 4 alunos. Então, como é que vocês vão perceber isso? Vocês fazem um grupo aí no WhatsApp ou no grupo de vocês da sala. Cada vez que uma pessoa escolher, diga assim, ó, eu escolhi tal. O monitor vai estar com papel e vai escolher lá, vai escrever quem ficou com cada um. E eu preciso saber o nome dessas pessoas na ordem que escolheu, porque se tiver uma quarta pessoa que escolheu, essa pessoa não vai ficar com essa nota. Tá certo? Tranquilo? Não tem problema. É uma atividade massa. Vocês amanhã vão presencialmente. Então, Yasmin, eu vou avaliar, não é se a sua experiência é boa ou ruim, é se o que você encontrou de referência entre o seu momento e realmente está lá no conto. Ou o sentimento da obra, ou o trecho da obra, ou a história inteira, ou o que ela fez você pensar, mas tem que ter a ver com isso. Tá ok? Beleza? Amanhã eu explico melhor na aula presencial. Mas aí é isso. Então vocês vão ter que fazer isso rápido, tá? Então o monitor vai compartilhar isso com vocês e só pode 3 por conto. Então vejam isso aí para vocês não escolherem coisas que alguém já escolheu. Vai valer quem falar primeiro no grupo de vocês lá o conto. Beleza? Um abraço para vocês e até amanhã. Vou mandar para vocês aí, vou mandar para vocês o conto e vou explicando, vou fazer um vídeo explicando para vocês também, tá certo? Professor, Oi, a entrega do trabalho é só presencialmente? como? A entrega desse trabalho é só presencialmente? Ou você vai entregar ou alguém tem que entregar, porque é um trabalho que ele é impresso. Não tem como mandar Tá ele certo. online, tá certo? Ok, obrigada. Só uma questão também. Gente, se vocês tiverem se essa pessoa que vocês escolherem, elas não morarem perto de vocês, ou morarem em outro estado, o que seja, vocês podem mandar ela escrever, tá? No papel, e vocês escrevem, botam lá direitinho, tá certo? Não precisa, pode estar longe, perto, não importa, tá certo? Amanhã eu falo mais sobre isso. Um abraço.